Vou chamar para participar do nosso programa aqui, já estava com saudades, às quintas-feiras, nosso Emerson Balderrama participa sempre aqui conosco, está sempre conosco aqui às quintas-feiras, trazendo sempre uma leitura legal também de mercado, até porque o Emerson, além de nosso amigo, operador, ele trabalhou muitos anos no pregão da Bolsa, da B3, não só do mercado à vista, principalmente do mercado futuro. Ficava naquela gritaria, naquela correria. O Emerson muito solerte, muito eficaz, muito eficiente sempre, e foi também um dos primeiros operadores do mercado aqui do Brasil, diga-se de passagem, a operar o WTR. Sabe o que era o WTR? Era uma plataforma que foi criada pela, na época, BMF, para operar os mini contratos, tanto de câmbio quanto de índice. É ele que era um dos responsáveis na corretora, onde nós trabalhávamos, a operar esse sistema que na época falhava bastante e deixava a turma meio enlouquecida. Emerson, bom dia, obrigado pela sua participação e também muito legal tê-lo aqui de volta. Fala, Chicão, bom dia. Saudade também de falar contigo. Quando você fala WTR, Chicão, passa um filme, hein? Que problema que era aquilo? Na verdade, não passa um filme, passa um frio na barriga. Foi uma época boa, Chico, foi uma época boa. Bastante aprendizado no momento. Emerson, como é que é? Juro cortado nos Estados Unidos, decisão não foi unânime, projeções lá de crescimentos do PIB americano. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, depois falamos aqui do nosso mercado. E agora as expectativas para os próximos dados. O Fed tomou essa decisão, cortou os juros, estava precificado, a decisão não foi unânime, tivemos 2 votos para manutenção, 1 voto para um corte maior e uma decisão em termos não só de votos, mas também da leitura do mercado americano, falando aí do mercado de trabalho, da inflação e das projeções de crescimento do PIB e as projeções das taxas. E também a possível, claro, expectativa agora da substituição de Jerome Powell já no começo do ano que vem. O mercado americano subiu ontem, hoje operava com queda, claro, temos um destaque negativo da Oracle, que cai mais de 11% lá no pré-mercado nos Estados Unidos, mas como é que ficamos aí, sua observação, análise em relação a essa movimentação lá dos Estados Unidos? Chico, o mercado já sabia que ia ter esse corte, ou sabia, eu estava muito atento ao que aconteceu o corte de 0,25, né? A não parte unânime, o que não aconteceu unânime era o Steven Merrill mesmo. O mercado sabia que ele vai votar mais a favor, olhando mais o Trump, né, um corte mais agressivo, enquanto os outros seguiram a mesma linha de 0,25. O mercado em si ele ficou muito atento à fala do Jerome Powell, que para variar, ele é muito contido, dificilmente ele dá um norte, né, do próximo passo, e ele está de olho mesmo no mercado de trabalho. Ele fala que mesmo com esse corte de juros agora, a inflação continua elevada. Ele continua batendo nessa tecla. O deadline dele vai acontecer, né? O Kevin Hassett é um forte candidato, existem outros candidatos, mas possivelmente o Trump vai forçar, assim como o Trump fez ontem após a coletiva do Jerome Powell. Ele já foi na sua rede social e falou que teve o corte, ok, podia ser maior. Então, esse embate lá fora vai continuar até essa mudança e ficou muito aberto para a próxima reunião, como é que vai ser, manutenção ou corte? Mas tem muita coisa para acontecer ainda, Chico, lá fora. Pois é, alguns analistas que participaram, alguns agentes de mercado que participaram aí da leitura do comentário de Jerome Powell e da decisão do Fed também, acreditam que essa atualização, essa previsão do crescimento do PIB para o ano que vem e para os outros anos também já pode ser uma sugestão, já poderia estar sugerindo que o fim ou o final do ciclo aí de flexibilização por parte do Fed. Entrevista coletiva também do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele afirmou que os riscos da inflação estão para cima, enquanto que os do emprego para baixo, e que os ajustes efetuados até agora nos juros colocam em nível neutro. Portanto, olha só, deixando o mercado realmente aí sem uma direção, pelo menos, definida. Uma outra parte, Chico, que o mercado também está observando é a recompra de títulos do Fed. Ele voltou a anunciar algo que ele fez lá na época do subprime, quando a gente estava lá na Interfloat, volta a fazer e não dá a entender que o mercado americano está tão saudável quanto está sendo divulgado. Essa parte de compra de títulos, né, de 40 bilhões de título de curto prazo, para tentar irrigar a economia. Então, se a economia está dessa forma, vamos apreciar, vamos aguardar, quais são os próximos passos dos próximos indicadores, né, Chico? Está tudo muito acumulado ainda, né? Precisa vir um payroll próximo, para aí sim, vamos falar um payroll mais limpo, com mais informação, maior período de apuração, junto com a ADP e assim por diante. PCE também vai ser bem importante daqui para frente.
Pois é, os dados todos aí serão analisados pelo Banco Central dos Estados Unidos, até porque nós tivemos o shutdown e essa paralisação da maioria dos dados mais importantes que levam o Fed, ou pelo menos norteiam os dirigentes do Fed, do comitê, nas reuniões em relação às suas avaliações. Nós tivemos o PCE agora, mas foi um PCE antigo já, do mês passado, de outubro, então foram dados aí renda pessoal, gastos com consumo, ele veio em linha, mas nada que pudesse trazer uma leitura mais atualizada. E uma coisa que vem chamando a atenção, nós temos falado aqui, você também deve ter acompanhado, é a movimentação mista dos dados do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Nós tivemos recentemente a ADP trazendo um corte, ou seja, demissões, depois tivemos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada com uma queda de 27 mil solicitações, com mais pessoas que não estão pedindo auxílio para o mercado de trabalho, o Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, e agora tivemos um JOLTS forte, mais de 7 milhões e 600 mil vagas, portanto bem acima dos 7 milhões e 200 mil do dado anterior e dos números esperados. Então os números do mercado de trabalho, embora tenha sido colocado por Jerome Powell, que aparentemente estão sendo mais fracos, nós temos ainda dados mistos. E daqui a pouquinho nós teremos lá nos Estados Unidos também, Washington, os pedidos de auxílio-desemprego da semana. Mais um dado importante aí que poderá trazer uma leitura para os mercados americanos. Então tudo isso somado, o Emerson, aos números de inflação e esse hiato que se criou aí das notícias, dos dados para o Fed, pode trazer sim ainda uma leitura. Lembrando que para a semana que vem nós teremos dados importantes aí que estão represados, não foram divulgados, dados de inflação, dados da balança comercial, enfim, esses dados ainda deverão ser divulgados aí até antes do final da semana que vem. Bastante coisa importante para sair, Chico. O problema é como o shutdown ele acabou atrapalhando muito o desenvolvimento do mercado, né? Então agora volta lá fora aquele receio de bolha de inteligência artificial. Foi falado há 2 meses atrás, ficou um pouco quieto e voltou também sobre isso. A gente está vendo reflexo na Oracle. A Oracle ela investiu muito em data center, né? A gente está vendo, que nem você comentou, na pré-mercado caindo 11%, uma receita ano contra ano cresceu 95%, mas o investidor está fazendo aquela conta, está colocando muito dinheiro e quando que isso volta mesmo? Então, isso é outra parte também que o mercado vai voltar a penalizar. A gente está vendo isso pelo Bitcoin caindo, Ethereum caindo 4%, a Solana, como você comentou, caindo também. Então, acho que o mercado está um pouco modo cautela, sabe, Chico? O mercado está esperando um pouco esses dados fortes mesmo, né? Os dados que vão ser apresentados de economia, de crescimento, para poder retomar o movimento. Pois é, nesse momento as ações da Oracle, Emerson, você falou, 169 dólares e 61 centavos de dólar, 12% de queda nesse momento, 196,61, 12% de queda no pré-mercado lá nos Estados Unidos, Oracle caindo bastante, e nesse momento o mini Nasdaq, o Nasdaqinho, da qual ela faz parte, cai 0,65%. 0,67 de queda, o mini S&P cai 0,40 e o mini Nasdaq, o mini Dow, perdão, cai 0,05. 0,05, 0,41 e 0,68 de queda dos mercados americanos nesse momento com chamada de abertura de baixa. Agora sim, vamos falar do nosso comitê. O Copom manteve taxa básica de juros inalterada, 15%. Já tínhamos tido essas previsões aqui no Boletim Focus e decisão foi unânime, ao contrário dos Estados Unidos. E, mais uma vez, o comitê não trouxe ou não deixou pistas para o mercado em relação a mudanças, não mudanças e quais seriam os próximos passos aí para o começo do ano que vem. O mercado entendeu que a manutenção ela é saudável no momento, tem que trazer a inflação para a volta da meta, né? A meta, a inflação oficial do Brasil. Eu falo muito isso com alunos, com clientes, que não é a inflação que a gente sente no bolso, né? É um pouco diferente isso. O que chamou um pouco a atenção foi o tempo de elevação, né? O tempo que a Selic permanece alta e que ela pode continuar alta. É isso que chamou um pouco de atenção. O mercado está fazendo aposta entre janeiro e março que comece o corte de juros. Poderia acontecer porque é ano eleitoral, Chico. A gente vê isso a cada 4 anos acontecer com uma certa facilidade. Mas vamos ver como é que vai ser isso lá na frente. Se eles derrubarem a inflação de 15%, né, o cenário atual, para 12% final do ano que vem, espero que a inflação também diminua. Senão a gente vai ter um efeito lá na frente da inflação vindo muito mais forte do que a gente está sentindo hoje. Pois é, Emerson. Em relação aí à movimentação dos papéis, papel que andou corrigindo bastante, mesmo com a queda aí de 7% da Bolsa sexta-feira, nós não falamos, queria que você falasse, você acompanha bem o mercado de
de notícias corporativas, de ações. A Vale subiu bastante. Queria que você falasse um pouco de Vale e algum outro papel que você tenha na carteira e no portfólio que você possa trazer também. Falo de Vale porque é o papel que tem maior peso na nossa carteira e também está sempre em evidência, muito por conta do minério de ferro, das mineradoras. Chico, eu acabei desmontando muita posição nessa alta da Bolsa, né? Não é que eu estava prevendo uma queda de momento algum, porque eu não estava comprado em put, nada nesse sentido, mas eu estava achando que era um pouco irracional. O mercado, pelo que deu a entender, o mercado estava esperando algum motivo para realizar. Não que não fazia sentido aquela alta de Bolsa, mas ele esperava algum motivo. Quando foi anunciado a candidatura, né, a indicação de candidatura de Flávio Bolsonaro, o mercado pegou e saiu realizando. Foi o maior volume financeiro, se não me falha a memória, tirando o dia de exercício de opções, do ano. Foi muito volume, foi muito dinheiro, né, que foi envolvido nessa negociação do dia, naquela queda de 4%. Vale, continuo gostando dela, tem algumas apostas, mas via opção, não via papel. Petrobras também fiz algumas apostas ainda de alta, Itaú continuo gostando. Estava de olho em Eletrobras, mas a Eletrobras ela anunciou dividendo, ela fez aquela parte da eletromídia, então acabei saindo um pouquinho dela. E a segunda linha, Chico, continua forte. Se a gente pegar as 3 maiores altas e baixas da Bolsa dos últimos 1, 2 ou 3 meses, você vê que é a segunda linha praticamente. Exceto alguns dias que aparece uma Uzi Minas, aparece uma siderúrgica nacional. Fora isso, a segunda linha está muito forte. Então o mercado, ele não é que ele está especulando a segunda linha, ele não está achando às vezes oportunidade na primeira, nas blue chips. Perfeito, Emerson. Mais uma informação, aliás, mais um comentário. Nós temos 2 situações importantes que acho que vale a pena acompanhar. Uma que você, claro, as 2 situações você está atento, está acompanhando a situação eleitoral aqui, desde a candidatura e a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, pesquisa que saiu ontem com o atual presidente muito à frente dos candidatos de oposição, seja o Flávio, seja o Tarcísio, seja o Ratinho Júnior. A pesquisa é bem enfática ali, mostrando uma distância, um hiato bastante grande no primeiro turno. E além desse problema, desse cenário político que vai pegar fogo, vai, claro, aquecer aí a partir do início já do ano que vem, o cenário geopolítico. Nós temos tido aí discussões do Japão com a China com o Japão, originadas aí, problemas de Taiwan, declaração da primeira-ministra do Japão, Sinai Takaichi. E olha só, o Japão e os Estados Unidos responderam à China e à Rússia com uma patrulha conjunta de bombardeiros B-52 e caças. Por que aconteceu isso? A ação ocorreu após exercícios militares promovidos anteontem, que envolveu 11 aeronaves russas e chinesas muito próximo às ilhas no sul do Japão. 2 ilhas no sul do Japão. Eu não vou pronunciar o nome das 2 ilhas, porque eu não conseguiria agora, em japonês, falar a leitura dessas 2 ilhas, mas elas estão citadas aqui no comentário das agências locais, citando as agências internacionais, muito em relação aí a esse problema. 11 aeronaves, portanto, russas e chinesas próximos ao sul do Japão, são 2 ilhas. E o Japão e Estados Unidos, então, respondendo, olha só, China e Rússia com patrulha conjunta de bombardeiros B-52 e caças. Além disso, temos uma outra situação, Emerson, eu venho acompanhando aqui no mercado internacional, entre Taiwan, ou melhor, entre a Tailândia, Taiwan está no foco aí entre China e Japão. A Tailândia e o Camboja. Temos tido lá também problemas, alguma violência, mortes relatadas. Então, isso é uma preocupação também, países menores lá da Ásia, mas, de qualquer forma, também é mais uma situação, além, claro, da Rússia e Ucrânia e dessa situação que envolve aqui a Venezuela e Estados Unidos. Emerson, como é que está esse cenário, esses 2 cenários? Chico, a tensão está aumentando sim, junto com tudo isso que você falou, tem a possível elevação da taxa de juros lá do Japão. O mercado não sabe como reagir ainda sobre isso. Isso daí é algo que vai chamar atenção. A taxa ela é pequena, 0,5% vai para 0,75%, mas isso vai acabar descarrilando o carry trade. Aí que o mercado vai entender o que pode acontecer. Eu tinha lido há pouco que os Estados Unidos ele tinha interceptado um navio na Venezuela que iria levar petróleo bruto para o Irã, que é um país com sanção sobre isso. Então, assim, a cada dia vai passando um pouco mais essa tensão. O Camboja e a Tailândia, no caso, o Trump, há 1, 2 meses atrás, ele tinha feito o sinal de paz entre os países. E agora eles voltaram a se atacar. Então, o Trump ele vem falando, né, que eu consigo fazer a paz, eu consigo encerrar as guerras,
mas espero muito que ele continue conseguindo, porque qualquer faísca que sai, eles voltam a atrito novamente, né? A gente está vendo aí há quanto tempo, praticamente desde janeiro, o Trump vem falando que vai encerrar a guerra na Ucrânia, e cada hora que passa, a Rússia continua atacando mais e mais a Ucrânia. Então é bem delicado, a não ser que a Ucrânia em algum momento comece a ceder território, que não é que ela quer. Ela não quer isso, desde o início ela deixou muito claro isso, né, Chico? Perfeito. Emerson, olha, foi muito bom tê-lo aqui com a gente, sempre muito bacana reencontrá-lo, operador 99, e sempre bom. Muito obrigado pela gentileza, está atualizadíssimo aí com as informações, olha só, muito pouca gente tem acompanhado ou tem tido notícias aí sobre o Sudeste Asiático, olha só essa notícia do Camboja com a Tailândia é muito importante, além desse acirramento aí entre Japão e China, China e Japão, e caindo um pouquinho aqui para as Américas, lógico, no Mar do Caribe, aí, essas tensões aí da Venezuela com os Estados Unidos. Emerson, muito obrigado aí, falamos bastante sobre Estados Unidos, sobre o Copom, os papéis você falou também, Vale, enfim. Muito obrigado pela gentileza, sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. E seu contato, Chicão, claro, na sua despedida. Chicão, eu que agradeço, obrigado novamente pelo convite. 3 minutos com o Emerson Valderrama no YouTube. E quem te mandou um abraço foram 2 pessoas, Chicão. O Vital e o Gui, lá da Interfloat. Pois é, JV, hein? Grande operador. Trabalhei com o Vital, começou a trabalhar comigo como office boy. É muito bom que se fale isso aqui, inclusive. O Zé Vital, operador, ele foi um dos importantes, mas ele era office boy, muito esforçado, muito dedicado, aprendeu. Naquela época nós trabalhávamos, eu trabalhava no Digibanco ainda, o Digibanco era uma das primeiras corretoras em termos de volume do mercado, tínhamos volume significativo tanto no à vista quanto nos futuros. Ele era office boy e virou um dos mais importantes operadores de câmbio lá no pregão, no floor da BMF. Olha, parabéns para o Vital, um cara muito bacana, o Gui. Todos vocês aí, um grande abraço, saudosos também em rever aí a toda a turma aí. Muito obrigado, viu, Emerson? Valeu, Chico, um abraço, boa semana, se cuida. Obrigado, até a próxima. Vamos lá, vamos seguir.